Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor mais uma vez. Deus é maravilhoso e gracioso para conosco. Os irmãos, suportem me ouvir mais uma vez. Deus seja louvado. Gostaria de ler um texto com vocês. Se encontra 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Glória a Deus. O capítulo é o de número 1. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. A partir do versículo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. A partir do versículo 5. Está escrito assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas, sobretudo, em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. E com efeito vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos converteste a Deus, para servirde o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Amém. Deixe tomar os vossos assentos. Meus irmãos, esse texto que ora nós acabamos de ler se encontra em 1 Tessalonicenses. Chama a minha atenção pelo fato da descrição que Paulo faz da característica dessa igreja como resultado da sua pregação, uma vez que Paulo, em uma das suas viagens missionárias, Paulo prega na cidade de Tessalônica, e a Bíblia nos relata sobre o resultado da pregação de Paulo nessa cidade de Tessalônica. No capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, Paulo, ao chegar em Tessalônica, ele se reúne 3 sábados
para anunciar, para pregar, para evangelizar essa cidade. E a Bíblia diz que, capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, que Paulo arrazoou com eles acerca das Escrituras. Se arrazoar de Paulo aqui, quer dizer que Paulo pregava, fazendo perguntas e obtendo resposta aos seus ouvintes. Paulo também diz que ele expôs as Escrituras, versículo de número 3 de Atos dos Apóstolos, diz que Paulo expôs as Escrituras na igreja de Tessalônica, ou seja, Paulo, ao abrir as Escrituras, Paulo explicava, interpretava as Escrituras e aplicava as Escrituras na vida do povo. Pois isso é o que significa pregar, é expor. Paulo extraía do texto que ele lia as lições e assim aplicava o texto na vida do povo. Paulo também demonstrava, ou seja, Paulo mostrava as evidências do Evangelho. Paulo mostrava as evidências da pessoa de Jesus Cristo, do Messias prometido. E a Bíblia diz que Paulo também anunciava Jesus Cristo, de tal forma que, se você for analisar a mensagem de Paulo em Tessalônica, ela é uma mensagem que falava da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. A mensagem de Paulo em Tessalônica era uma mensagem, ou foi uma mensagem cristocêntrica, aonde Cristo estava no centro. Paulo anuncia, Paulo prega, Paulo expõe Jesus Cristo para aquele povo daquela cidade, a tal ponto do povo se converter ao Senhor Jesus Cristo e chegarem a serem modelo para toda a Macedônia e Acaia e todas as cidades circunvizinhas. Perceba o resultado da pregação verdadeira de Paulo, porque pregação verdadeira sempre vai resultar em convenção verdadeira. Falsa pregação sempre vai resultar em falsa conversão. Não se iluda com qualquer convenção derivada de qualquer pregação. A pregação de Paulo é cristocêntrica. E a mensagem de Paulo entrou no coração do povo de Tessalônica, a tal ponto deles se converterem e se tornarem modelo. Olha o que Paulo diz, que eles se tornaram modelos para toda a Macedônia, Acaia e as cidades circunvizinhas, porque é a necessidade que se tem de modelo nos dias atuais, que às vezes entristece o coração de algumas pessoas. O que é um modelo? Um modelo é um exemplo a ser seguido. Ou seja, Paulo estava dizendo que aquela igreja havia se convertido ao Senhor, a tal ponto dos crentes da igreja de Tessalônica serem exemplo a ser seguido, ser um modelo a ser imitado.
a fé dos crentes de Tessalônica era um exemplo, era um modelo para as outras pessoas. Um modelo em que as pessoas podiam se espelhar. Eles eram referenciais. Eles eram referência. E todos nós precisamos de referenciais. Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Então todos nós precisamos de um modelo. Todos nós precisamos de uma pessoa em que a gente pode olhar e se espelhar, ou dizer: eu quero imitar fulano, cicrano, crente, fulano de tal. Para mim é uma referência de vida cristã. E todos nós precisamos, todos nós temos as nossas referências, os nossos modelos cristãos em que Deus levantou. Quando nós lemos esse texto sagrado, e Paulo diz que os crentes de Tessalônica se tornaram modelo, nós precisamos também identificar quais são as características de uma igreja modelo. Porque Paulo discorre, Paulo dá característica, aspecto de uma igreja que é modelo. E a primeira característica de uma igreja modelo está no versículo de número 5, quando Paulo diz assim: porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e plena convicção. Então, a primeira característica de uma igreja modelo é que ela é equilibrada. A primeira característica de alguém que é modelo é que ele é equilibrado. Olha o que Paulo diz, que o evangelho em Tessalônica não era um evangelho somente de palavra, mas sobretudo no poder e do Espírito Santo de Deus. Então o equilíbrio está exatamente aqui. O equilíbrio de uma igreja modelo é que ela se fundamenta, ela vive equilibrada entre palavra e poder do Espírito Santo de Deus. Poder sem palavra é fanatismo. Palavra sem poder é uma ortodoxia morta, sem vida, seca. Nós precisamos de palavra, mas nós também precisamos de poder. Nós precisamos de poder, mas nós também precisamos da palavra do Senhor, nosso Deus. Precisamos ser equilibrado, nem fanático e nenhuma doutrina morta. Quando Paulo chegou na igreja de Corinto, ele disse assim: porque eu decidi não saber nada entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E quando eu fui ter convosco, a minha pregação não se fundamentou em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas sobretudo em poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Precisamos urgentemente ser crente equilibrado. Crente equilibrado nos dias de hoje é uma raridade, porque existe um misticismo aí que está influenciando muitas pessoas, um secretismo religioso, aonde as pessoas pendem somente para um lado. Mas Paulo está querendo nos ensinar, Paulo está nos dizendo que uma igreja modelo é uma igreja que é equilibrada, uma igreja que tem conhecimento da palavra, uma igreja que tem o poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Palavra e poder. Poder e palavra.
Aleluia. A segunda característica de uma igreja modelo está no versículo de número 6, quando Paulo diz assim: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. É uma igreja resignada. A igreja de Tessalônica nasceu no útero da perseguição. Era uma igreja perseguida. Era uma igreja que vivia em meio à tribulação. Atribulada porque ela era perseguida. E Paulo diz assim, que mesmo em meio à tribulação, eles recebiam a palavra. Ou seja, as tribulações que vinham sobre aqueles crentes não arrancava eles do culto. A tribulação não fazia com que eles deixassem a congregação. A tribulação não arrancava eles da adoração. Mesmo em meio à tribulação, eles estavam no culto, eles recebiam a palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia. E o que é tribulação? Por que Deus usa tribulação? Por que Deus permite tribulação? A palavra tribulação, ela deriva de um pedaço de madeira com pedaços de ferro, cravos de metais, que era rolado, prensado sobre os grãos de trigo, para que pudesse arrancar, separar a casca do grão. Chamava-se tribulum. Daí derivou-se a palavra tribulação. Quando essa madeira prensava o trigo soltava da casca. Então, quando Deus permite tribulação na nossa vida, é porque Ele está nos purificando. Quando Deus permite tribulação na vida da igreja, é porque Ele está arrancando a casca para ficar só o grão. Oh, glória a Deus! Aleluia. Então não deixa a tribulação te afastar da igreja. Não deixa a tribulação impedir de você receber a palavra. Porque em meio à tribulação, Deus está te purificando, arrancando a casca, a palha, para ficar só o trigo. Porque o compromisso de Deus exatamente com o trigo puro. A palha para nada presta, só presta o trigo, o grão vivo. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A igreja modelo, ela é resignada. Olha o que o texto diz. Posto que recebeu a palavra em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. A igreja modelo é uma igreja alegre, é uma igreja feliz, independentemente das tribulações. Glória a Deus. Por que a igreja modelo é uma igreja feliz, uma igreja alegre, apesar das tribulações? Porque ela sabe que as tribulações do presente não há de se comparar com a glória que há de ser revelada. Aleluia! Porque Paulo diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória.
Oh, glória a Deus. Então vale a pena sofrer tribulação nessa vida, vale a pena ser perseguido nessa vida, vale a pena sofrer nessa vida, porque a glória que há de ser revelada não se compara com essa leve e momentânea tribulação. Então suporta a tribulação, suporta o sofrimento, suporta a perseguição. Aleluia! Suporta, 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 suporta. Com alegria, com alegria. Atos, deixa eu ver se eu acho, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. É como se Paulo dissesse assim, que não basta a gente sofrer, não basta a gente passar por tribulação, preciso passar com alegria. Olha o que Atos dos Apóstolos diz, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 40, 41 e 42. Irmão, a Bíblia aperta a gente. Diz assim: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhe que não falasse em nome de Jesus, e o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessava de ensinar e de pregar Jesus Cristo. Aleluia. O sinédrio pegou Pedro, os apóstolos, deram uma peia, uma coça, como diz o nordestino, uma pisa de reio. Disseram para ele: nunca mais vocês falam o nome de Jesus. E a Bíblia diz: e eles saíram do sinédrio o quê? Regozijando, porque foram acharam digno de padecer por o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, uma igreja modelo é uma igreja que ela é equilibrada, ela é resignada. Ela é também uma igreja que tem testemunho. Olha o versículo 8, diz assim: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Irmão, Tessalônica, capital da Macedônia. A fé daqueles crentes repercutiu, ou seja, soou. A forma como eles viviam, o modelo de vida deles, o comportamento, soou, repercutiu por toda a Macedônia e Acaia, as cidades circunvizinhas ficaram sabendo: Tessalônica tem uma igreja que é modelo. Tessalônica tem uma igreja que os crentes é crente de verdade. Eles sofrem tribulações, perseguição e eles não abandonam a palavra. A igreja de Tessalônica é uma igreja equilibrada. Lá você não vê só poder, lá tem palavra. Lá na igreja de Tessalônica não tem só palavra, tem poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia.
O povo queriam vir visitar a igreja de Tessalônica, porque o seu testemunho soou por toda a Macedônia e a Acaia, dizendo: aquela igreja é diferente, aquela igreja é modelo, aquela igreja é uma igreja resignada, aquela igreja é uma igreja equilibrada, aquela igreja é uma igreja que tem testemunho. Vamos lá conhecer a igreja de Tessalônica, porque ela é uma igreja diferente. Aleluia! Lá se prega o verdadeiro evangelho, lá se ensina o evangelho do Cristo crucificado. Oh, glória! Testemunho. A última parte do versículo 8 diz assim: a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, irmão. Olha como os crentes de Tessalônica eram. Paulo diz assim: a fé de vocês é modelo a tal ponto de não precisar acrescentar coisa alguma. Ou seja, a igreja modelo, ela não precisa de acessório. Aleluia. A gente não precisa enfeitar o pavão, ele já é enfeitado, hein? Glória a Deus. Mas hoje o que tem de acessório, de novidade? Glória a Deus, para chamar a atenção do povo. O povo não prega o evangelho, mas tem acessório que seduz as pessoas. As pessoas trazem o tal do talite, né, lá de Israel, para se vestir, para orar. Coloca o quipá, arca da aliança. Aleluia, e é tanta coisa, é tanto secretismo religioso. Tanta coisa antibíblica, experiência antibíblica, é tanta coisa. As pessoas querendo enfeitar o pavão. Só Cristo é suficiente. Só a palavra de Deus é suficiente. Só o evangelho de Cristo é suficiente para a igreja de Jesus. Aleluia! Não precisa acrescentar nada. Só a palavra, só o evangelho, só Cristo, só a cruz, só o poder do Espírito Santo de Deus, e o resto deixa que Deus faz. Não precisa de talite, não precisa de quipá, não precisa de arca da aliança, de sal grosso, não precisa de água do Jordão. Só o evangelho de Jesus é fundamental e suficiente para a igreja de Cristo triunfar, caminhar e ser vencedora para a glória de Deus. Só isso. Só isso. Não precisa acrescentar nada. Aleluia. Em último lugar, a igreja modelo tem uma marca. Tem outra característica, versículo 10. Paulo encerra o capítulo dizendo assim: e para guardardes do céu o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A última característica da igreja modelo é que ela tem uma esperança, aguardando a vinda do seu filho, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, a qual nos livra da ira vindoura. A igreja modelo, ela alimenta
uma esperança viva que Jesus Cristo a qualquer momento vai voltar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, está prevista uma crise terrível no Brasil. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Mas a nossa esperança viva é que Jesus Cristo a qualquer momento vai voltar para levar a sua igreja. Aleluia, quem tem essa esperança viva no coração, levante a tua mão para cima. Oh, glória a Deus. Pode vir crise, nós não estamos firmados em crise, aleluia. A nossa esperança está além da crise, dos momentos difíceis. A nossa esperança viva é que Jesus Cristo vai voltar a qualquer momento. Essa é a característica da igreja de Cristo, aleluia, que ela alimenta essa esperança no seu coração. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Nós aguardamos a sua vinda, nós aguardamos a sua vinda. Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado.